Boa noite. Um assunto recorrente entre as mensagens recebidas pela ouvidoria diz respeito à representatividade na TV pública das diversas regiões do país. A mídia, em geral, privilegia as regiões Sul e Sudeste, enfatizando apenas os aspectos folclóricos dos estados das outras regiões, principalmente os do Norte e Nordeste. Os cidadãos, atentos à TV pública, cobram uma cobertura mais ampla. O esforço tem sido feito pela TV Brasil, mas para conferir, o Conselho da EBC e a Ouvidoria promoveram uma audiência pública em Recife para saber como os pernambucanos avaliam a TV Brasil. É o que você vai ver na edição de hoje. E ainda, reitora de uma instituição do Nordeste aponta preconceito no tratamento dado a um jovem pernambucano em programa da TV Brasil. Estes e outros assuntos você vê agora no Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. O Conselho Curador da EBC, em parceria com a ouvidoria, promoveu uma audiência pública em Recife para saber a opinião dos pernambucanos sobre a programação da TV Brasil. Como é para a gente a programação, então a emissora saber o que o telespectador acha, quer, né, assistir, então realmente é uma iniciativa muito legal. Muito mais a população, a comunidade participar da grade de programação da emissora, com certeza é muito válido. Então, quando a gente sabe do que as pessoas necessitam, fica mais fácil trabalhar, principalmente nessa área de comunicação. É melhor, é interessante essa iniciativa. A reportagem completa sobre a audiência pública em Recife você vê ainda nesta edição. Já que estamos falando do Nordeste, a ouvidoria recebeu um ofício da reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, professora Cláudia da Silva Santos. Ela reclama do modo como o jornalista Milton Coelho da Graça se referiu a um pernambucano durante entrevista no programa Cara e Coroa. Para ela, o tratamento foi discriminatório e preconceituoso. Acompanhe o caso. O programa Cara e Coroa, conduzido pelos jornalistas João Manuel e Milton Coelho da Graça, mostra diversas regiões do país em reportagens que tratam dos mais diferentes assuntos. Na edição de 22 de julho, a pauta era inovação e tecnologia. Enquanto João mostrava as inovações em cidade do sul do país, Milton retratava o tema do Recife, capital Pernambuco. Esta torre tem um nome estranho, Malakoff. Foi construído aqui no Porto do Recife para ser um arsenal da Marinha de Guerra e posto de observação. Uma peça estranha na paisagem e ainda tem gente querendo acabar com a bichinha. Mas o povo de Recife ainda pensa do mesmo jeito. Deixem a Malakoff em paz. Na opinião da reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o jornalista imitou o sotaque do povo da região de forma pejorativa. Ainda no mesmo programa, Milton entrevista um jovem inventor em uma fábrica de Pernambuco. A maneira como o jornalista descreve o entrevistado pareceu, para a reitora, discriminatória e preconceituosa. E aí, Wellington? Como é que nasce uma cabeça dessa num garoto mago que nem você, de Pernambuco, inventa uma coisa que ninguém mais no mundo tinha inventado? No ofício que encaminhou à ouvidoria, a reitora diz que é uma ofensa se referir a um inventor pela sua aparência física e acrescenta que as formas de violência e crueldade têm suas raízes nos contextos sociais, históricos e políticos. A mídia não pode e nem deve reproduzi-los, afirma a reitora. A ouvidoria encaminhou ofício à diretoria de jornalismo da TV Brasil, que deu conhecimento à equipe do programa Cara e Coroa. A resposta do jornalista Milton Coelho da Graça à crítica da reitora você vê no próximo bloco.
Estamos de volta com o Público na TV, um programa da ouvidoria da EBC. A reclamação da reitora Cláudia da Silva Santos ao apresentador do programa Cara e Coroa foi encaminhada à diretoria de jornalismo da EBC. Quem responde às críticas é o próprio jornalista. Pela elegância e delicadeza do texto, a carta de Milton Coelho da Graça é quase uma peça literária. Confira na edição. Cara reitora, desculpe a demora na resposta à sua crítica de minha atuação como apresentador do programa Cara e Coroa. A intenção era exatamente contrária à interpretação de Vossa Senhoria. E como o resultado é sempre mais importante do que a intenção, devo lhe pedir desculpas, o que faço com a maior sinceridade. Mas essa mesma sinceridade me obriga a revelar que sou, no mínimo, meio cidadão de Pernambuco, pelas razões que enumero a seguir. Tenho 2 filhas e a primogênita iria se chamar Pedro Ivo. Como isso não foi possível e Pedro não tem feminino na língua portuguesa, ela assumiu o compromisso e cumpriu de dar o nome desse grande revolucionário pernambucano a meu primeiro neto. Mas minha paixão pela Revolução Praieira não se esgotou. Durante a ditadura militar, editei um jornal nacionalista, em que assinava o editorial como Evaristo da Fonseca, um composto de Evaristo de Moraes, jornalista carioca no Primeiro Império, e Borges da Fonseca, jornalista e companheiro de Pedro Ivo na Praieira. Antes mesmo desse gesto simbólico de amor, já tinha feito algo mais prático. Nem pestanejei ao aceitar o convite de Samuel Weiner para me transferir ao Recife, com a missão de chefiar a redação do jornal Última Hora, edição do Recife, que foi, em minha opinião, e creio que também da maioria dos pernambucanos, decisivo para a vitória de Miguel Arraes, em cujo curto governo de pouco mais de 1 ano, o Estado viveu o início de sua arrancada para a modernidade e o progresso. Voltando ao Rio e após a posse de Arraes, quase imediatamente demiti-me do Última Hora no Rio e retornei ao Recife, decidido a me radicar aí com minha família. Esmaragdo Marroquim, o grande jornalista que dirigia o Jornal do Comércio, convidou-me para editar o vespertino da empresa, Diário da Noite, e mais tarde, colunista político do próprio Jornal do Comércio, porém sem assinar para não irritar os leitores conservadores. No início de 1964, candidatei-me a um cargo na Sudene, editor de publicações, e o obtive com facilidade porque não tive concorrente. O edital exigia um jornalista com muita experiência e registro profissional, além de diplomado em curso universitário de economia. Celso Furtado e eu fomos, por ordem dos militares, os últimos não familiares de Arraes e funcionários estaduais a deixar o Palácio das Princesas, por volta das 16 horas do dia 1º de abril. No dia seguinte, fui demitido sumariamente no primeiro dia de ação dos militares e logo depois preso. Tive a honra de ficar entre os últimos 4 presos políticos em Pernambuco, no final de 1964, ao lado de Miguel Arraes, José Gregório e Francisco Julião. Acho que desses 4, só eu fui alguma vez apontado como anti-pernambucano. Cara reitora, creia-me, nada do que escrevi acima tem a intenção de desmerecer sua opinião sobre minha atuação como jornalista, porque sou, no mínimo, culpado de não expressar corretamente o que penso. O último parágrafo da carta de Milton não foi incluído na edição que você acabou de ver. A irreverência criativa do jornalista que você vê a seguir nos dá a chance de abordar um tema que os teóricos da comunicação consideram da maior importância: a repetição de expressões que atualizam e reforçam o preconceito e a discriminação nos discursos da mídia. Apenas me consolo com a ideia de que poderia ter cometido erro parecido se uma máquina do tempo me permitisse entrevistar o grande escritor Lima Barreto. Mas, meu caro Lima, como é que você, negro, magrinho e ainda por cima alcoólatra e com passagem por manicômio,
consegue ser esse escritor maravilhoso? Atenciosamente, Milton Graça. Na tradução do que disse o jornalista Milton Coelho da Graça, podemos ler, pelo filtro de suas ideias, o entusiasmo do seguinte texto: como você conseguiu ser o melhor numa sociedade preconceituosa, elitista, que relega à exclusão tudo o que não reflete a si mesma. Mas na linguagem de televisão perde-se o vigor da expressão não verbal, que complementa o texto. A televisão tem estratégias próprias na construção do discurso. Aprendemos pela história o lugar que devemos ocupar em relação aos outros, nossas diferenças. A história é impregnada de disputas pela hegemonia das ideias. Ideias que o tempo, em sua marcha lenta, acaba por derrubar. Mas os sentidos aprendidos permanecem nos escombros dos fatos, repercutindo e se naturalizando na linguagem, que flui alheia às nossas vontades e ideias. Causaria espanto a tradução do que repetimos à revelia das nossas crenças. No próximo bloco, o Público na TV entrevista o jornalista Milton Coelho da Graça e a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta com o Público na TV, um programa da ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação. Você vai ver agora as entrevistas com o apresentador do programa Cara e Coroa, Milton Coelho da Graça, e com a reitora Cláudia da Silva Santos, que, aliás, também é jornalista. Se a crítica é o instrumento de aperfeiçoamento, eu tenho que ter cuidado com ela, eu tenho que estar atento a ela, eu tenho de ver realmente se a pessoa que está me criticando tem razão e partir sempre de um resultado, seja lá o que tenha sido a minha intenção ao dizer alguma coisa num programa, ou até ler um papel que me deu para eu ler, eu tenho de ter o cuidado de saber que as pessoas podem não estar entendendo do jeito que foi escrito por outra pessoa, por mim mesmo, e ter respeito por essa interpretação, e saber que o resultado de qualquer leitura é sempre o mais importante do que a intenção da pessoa que está lendo ou que está dizendo qualquer coisa. Isso vale para conversa e vale para programa jornalístico. A TV pública tem de saber o que o público em geral, o povo, que é o seu proprietário, está pensando no seu trabalho. Então, a ouvidoria tem para as TVs públicas um papel essencial e que é inexistente na TV privada. Porque a TV privada, até por sua natureza, da mesma maneira como os jornais, se vocês olharem as cartas dos leitores, às vezes tem até uma crítica ao trabalho do jornal, mas nunca uma crítica de fundo para saber o porquê o jornal está naquela posição editorial. Mas a pessoa entendeu que era eu o preconceituoso. É justo ela ter o direito de fazer isso e mandou uma carta dizendo, e eu tive o cuidado de tentar explicar que a minha razão, longe disso, era outra. E espero que esse objetivo tenha sido alcançado. Nós queremos agradecer, enquanto instituição de ensino, enquanto uma casa de educação, a forma acolhedora como a ouvidoria nos escutou, como essa ouvidoria de forma democrática acolheu a nossa crítica construtiva, obviamente, e realmente foi um tratamento que eu, sinceramente, confesso que fiquei assim muito surpresa de forma positiva. Responderam para nós acerca da demanda provocada e, além da resposta, também buscou saber o nosso grau de satisfação. Então, isso realmente não é comum. Eu fiquei muito feliz de perceber que há uma rede no Brasil, há um espaço de comunicação que se preocupa com o cidadão. Público na TV agradece à reitora Cláudia da Silva Santos e ao jornalista Milton Coelho da Graça por terem participado desta edição sobre linguagem e produção de sentido na televisão.
é preciso ouvir toda a sociedade brasileira, né? Então, uma empresa pública brasileira que se pretende de fato ser pública, ela precisa ouvir, né, conhecer os anseios, conhecer as propostas, perceber como é que ela é vista, né, e ela é ouvida dentro de todo o território. Essa audiência é muito importante porque coloca em pauta uma coisa que é pouco discutida, que é essa questão da comunicação pública, né? Estes depoimentos que você acabou de ver foram colhidos na audiência pública promovida pelo Conselho Curador da EBC em parceria com a ouvidoria. A audiência foi no auditório da Assembleia Legislativa de Pernambuco e a mediação foi feita pelo conselheiro da EBC, João Jorge Rodrigues. As inscrições para participar e dar opinião no evento foram feitas pela internet depois de 15 dias de divulgação. Mais de 90 pessoas participaram da reunião, representando entidades locais e também de outros estados, como Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte. Na mesa, o diretor-presidente Nelson Breve, a ouvidora-geral da EBC Regina Lima e os convidados, deputado estadual Luciano Siqueira, o secretário estadual de Ciência e Tecnologia Marcelino Granja e o presidente da TV Pernambuco, Roger Renaud. Para mim, da TV Pernambuco, é uma honra muito grande estar nessa mesa e um prazer estar num momento como esse que a gente recebe o Conselho Curador e uma audiência pública como essa num momento tão importante politicamente para a nossa comunicação pública. A democratização da comunicação foi um tema central que permeou vários assuntos, entre eles a criação da empresa Pernambuco de Comunicação, uma empresa pública, nos moldes da EBC. A programação infantil recebeu comentários de representantes de defesa dos direitos da criança. Ainda que a programação, os desenhos infantis, a programação infantil que é apresentada na TV pública, sejam as melhores programações do mundo, né, e tem um recorte que é uma programação de produção brasileira, mas a gente ainda vê, por exemplo, um bichinho que a missão dele, ele passa o desenho todo, ele come, se catapulta e explode. Então, assim, qual é a mensagem que está por trás disso? Né? Especialmente num país em que a gente vê que o nível de obesidade infantil está cada vez mais elevado. A representatividade da programação das rádios no território nacional foi questionada na exposição de Patrick Torquato, da Associação das Rádios Públicas do Brasil. Eu não me sinto representado, e isso eu acho que é uma coisa muito pertinente. Convido, inclusive, para que as rádios nacional, elas se chamem Rádio Distrital ou Rádio Fluminense, e só passe a se chamar nacional quando de fato for nacional. Ao final, o presidente da EBC, Nelson Breve, resumiu o principal problema que tem dificultado os avanços que os cidadãos esperam para os veículos públicos de radiodifusão. A gente sempre esbarra nessa questão da falta de recursos quando se fala de comunicação pública, porque é muito difícil você convencer as pessoas de que a comunicação pública é tão importante quanto a saúde, a educação, a assistência social, a infraestrutura e também a segurança pública, que são outras áreas muito importantes do governo. E quando você está falando de público, é dinheiro público, são recursos dos tesouros estadual, municipal, federal. Então é uma disputa quase que cruel contra a comunicação pública para quem entende que a comunicação pública é um direito que precisa ser atendido para o cidadão, para que a democracia se fortaleça. A sugestão de uma audiência pública fora do eixo Brasília-Sudeste partiu da ouvidoria da EBC. Ainda esse ano, estão previstas outras 2 audiências, uma no Rio Grande do Sul e outra no Pará. Eu gostei muito, e mais do que isso, o Conselho está mobilizado para discutir temas nacionais, a questão religiosa, o acesso à comunicação, o acesso às mídias, a forma de produzir conteúdos nacionais. Veja agora o balanço da semana e os destaques das manifestações dos usuários do Sistema Público de Radiodifusão. Entre os dias 3 e 9 de setembro, a Agência Brasil de Notícias recebeu apenas uma manifestação. A leitora Ana Fernandes, de Pelotas, reclamou que faltava o nome de um candidato na matéria que divulgou os concorrentes à prefeitura da cidade. A diretoria de jornalismo informou que a matéria já foi corrigida. O Sistema Público de Rádio somou 16 manifestações, 5 elogios, 4 pedidos de informação, 4 reclamações e 3 sugestões. O ouvinte William Freitas, de Cuiabá, que acompanha a Rádio Nacional de Brasília pela internet, reclamou da qualidade do som. Então resolvi enviar um e-mail à ouvidoria da EBC.
A mesma abriu o processo de acompanhamento da demanda e encaminhou à Superintendência de Comunicação e Multimídia da EBC, que então resolveu o problema. Anselmo Massad, da Superintendência de Comunicação da EBC, respondeu ao questionamento de William. Sobre a pergunta do William de Cuiabá, que se queixava da qualidade do áudio da Rádio Nacional, que ele acompanha pela internet, foi necessário fazer uma operação de manutenção no áudio para melhorar a qualidade e eliminar os ruídos que ele vinha notando e apontando no e-mail que ele passou para a EBC. O melhor caminho para fazer sugestões, fazer críticas, apontar problemas é o Fale Conosco do portal, que é o ebc.com.br/Fale Conosco, ou simplesmente acessando o ebc.com.br, rapidamente o visitante ali se acha e localiza o formulário do Fale Conosco. A demanda já é encaminhada diretamente para a ouvidoria, que dá o tratamento adequado para ela. A TV Brasil recebeu 35 manifestações, 5 comentários, 9 elogios, 8 pedidos de informação, 4 reclamações e 9 sugestões. O telespectador Ricardo Burégio, de Olinda, Pernambuco, reclamou do episódio sobre o julgamento do mensalão no programa brasilianas.org. Para Ricardo, o programa não apresentou diversidade de opiniões e a participação do público pareceu dirigida. O apresentador Luiz Nassif respondeu à reclamação do telespectador. Ao todo, foram convidadas 21 pessoas para participar do programa. Dentre elas, o ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, que é o autor da primeira peça aí de acusação, o atual procurador Roberto Gurgel, representantes do Ministério Público Federal. Foi convidado também expoentes do Poder Judiciário aqui, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Todos acabaram recusando e muitos deixando claro aí que não se manifestariam publicamente, porque a ação penal ainda estava em andamento no STF. Então, nós nos concentramos em 2 advogados que aceitaram o convite e trouxeram informações aqui muito relevantes de aspectos jurídicos e penais do processo. Os 2 são especialistas no assunto. O Luiz Flávio Gomes é doutor em Direito Penal, juiz aposentado e professor no Brasil e no exterior, aliás, uma extrema didática aí. E Cláudio José Langrova Pereira é PhD em Direito Processual, atual chefe de gabinete da reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de professor da mesma instituição e outro que trouxe uma didática muito relevante. Nós achamos que, apesar de não ter tido o contraditório em função dessa dificuldade de trazer mais pessoas, também não foi um programa que tomou posição. Ele foi muito elucidativo aí, muito claro, muito didático sobre consequências, explicações jurídicas e desdobramentos desse julgamento. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência e um abraço especial a Pernambuco, que nos ajudou a compor esta edição. Uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Fale com a Ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br.